que eu queria saber é a sua versão do que aconteceu, porque o senhor está diretamente ali envolvido, né, com os fatos. Quer tentar responder em português a princípio e depois o que não souber ela traduz ou não? Pois não. É que a princípio você pretende ler, é isso, o depoimento? Ele, na verdade, não. Tem um texto que ele queria que fosse lido antes, que acho que é a respeito da questão da linguagem mesmo. Não, pode ler, a gente já registra. O que é? Pois não. Just pode. Before I translate everything in Portuguese, so there's minimum English needed to translate. Ok. Pode responder pode falar em inglês de forma pausada e depois a gente traduz. Podemos começar daí. O que aconteceu lá no dia? Eu já entendi, eu já sei que seu filho estuda lá no Colégio Atlântico, né? Eu tenho isso aqui. Mas queria saber exatamente, né, o que aconteceu, qual foi o problema ali, qual foi o constrangimento que o senhor sentiu, o que houve lá. Pois é. I went to the school because I was sent a letter for registration. Ele foi até a escola porque ele recebeu uma carta registrada. And they had confusing information on this, so I went to the reception to ask, can you just explain what this means? Ele achou confuso, as informações estavam ali, então foi até a recepção para perguntar. And as usual, since my son started the school, my wife always helps on the telephone to speak Portuguese and translate for me. Então, como de costume, né, desde que o filho dele iniciou a escola, a esposa dele sempre o auxilia através do telefone, de forma que se traduza o que está sendo falado para ele. Qual é o nome? Qual é o nome da sua esposa? Vou deixar registrado. Tá. Okay. And on the day of asking the question, the receptionist, the secretary, was not wanting to help or to give me clear information. Então, no dia do ocorrido, a secretária ou recepcionista não estava disposta a dar para ele informações mais precisas. Só, one minute. Do you know her name? O nome da recepcionista? Luciana. Luciana? Okay. Tá. She recommended to speak. She will pass it to the head of the school. Ela recomendou que ele conversasse com a diretora da escola. So we then went back to ask to speak to one. I think her name is. I believe her name is Juliana. To speak to the director of what they can do to respond to the question. Então ele retornou depois para falar para Juliana, né? O que poderia ser feito para que a diretora respondesse as perguntas. And she said, Maria Angela said to speak to the lawyer. One of the receptionists said to speak to the lawyer. So my wife called the lawyer because also in the contract there were some clauses that we weren't too confident to sign regarding the risk of the child to get hurt and nobody is liable. So the lawyer, Anderson, recommended go to the school to risk out to put a line on the clauses you don't concord with and continue. Quer traduzir? Só um minutinho. Quer traduzir já? Só também para o doutor? Que fosse falado com um advogado, e aí eles procuraram um advogado também porque eles não concordavam com algumas cláusulas do contrato da escola. E aí o advogado recomendou a eles que voltasse até a escola, né, e que eliminasse do contrato algumas cláusulas, as cláusulas que eles não concordavam.
Ele eventualmente riscasse, né? Isso. Sim. And as we spoke to the lawyer in the afternoon, it was too late to return to the school because they closed around 6 o'clock. So então, quando eles conseguiram falar com o advogado, já estava tarde demais para voltar até a escola, porque a escola já havia fechado. So we went to go and do a ream articular and to risk out these clauses. But on the day, the reception, not the secretary, before the secretary there's a reception. They put me in the list to go and speak with the secretary. Então eles voltaram lá para fazer a rematrícula e para arriscar essas cláusulas do contrato. Ele disse que é uma recepcionista, né, antes da secretaria. Então, quando ele chegou na recepção, a recepcionista colocou ele numa lista para falar com a secretária. But the receptionist, the secretary there, Luciana, she didn't want to deal with us anymore. Então, mas a secretária, a Luciana, não queria mais conversar com eles. For some reason. So I was waiting there for maybe 1 hour, 2 hours, and they were allowing parents to go and see the secretary before me. Aí ele ficou lá esperando durante 1 ou 2 horas e viu que eles estavam permitindo que outros pais fossem falar com as secretárias antes dele. Com a secretária antes dele. And by this time, it was coming to 6 o'clock where the school is closing, and I could feel that I was being separated, and there I realized I was separated. Então ele viu que já estava chegando perto das 6 horas, o horário que a escola fecha, e nesse momento ele sentiu que ele estava sendo deixado de lado. After asking some workers there, I need your help. I tried my best to speak in Portuguese to ask for help at the situation, but nobody was helping me. Ele tentou, fez o máximo esforço de pedir para que algum funcionário o ajudasse em português, mas ninguém o ajudou. And by that time, the school was closing, but because of the situation, I asked help to call the police to get a report of what happened. Aí ele, nesse momento a escola já estava fechando e ele pediu auxílio para que ele conseguisse um relatório do que havia acontecido. Só por que polícia? Because I was wrong. What the school, how I was treated was wrong. How I was treated was wrong. So you decided to call the police? Yes. To have not them. Ok. Então, ele decidiu deixar registrado, né? Daí, nessa hora, ele decidiu, então, acionar a polícia. A polícia foi? Yeah. Até o local. E daí? E o que aconteceu depois? I made a report of what happened and decided to leave. Ele registrou o boletim e depois decidiu ir embora. And at this point, when I called the police, the staff, the security, I believe, Porter was being very threatening and very intimidating. Quando ele chamou a polícia, o porteiro ou segurança começou a tratá-lo de forma a intimidá-lo. Yeah, which is all I uploaded evidence, video evidence of this and audio. Gravou em vídeo. E pode dar mais detalhes de como o porteiro ou o funcionário da empresa tentou te intimidar? O que ele disse? He said to you need to leave the school now. I need to leave the premises because nobody is going to help. Ele disse a ele que deveria ir embora da escola porque ninguém ia ajudar. Yeah, just pressuring me to leave. So
when I give my events to the police, it doesn't have the other side. Então, quando ele deu a versão dele dos fatos para a polícia, não havia a outra parte. They were trying to make me leave the school, so there was nobody here. When the police arrived, he just has my version. Como eles estavam fazendo com que ele saísse da escola, quando a polícia chegou lá, não havia mais ninguém, só tinha a versão dele. Sim. And what happened later? So the next day, because of the events, we decided that we don't want our son to study at the school anymore because of the embarrassment that I saw. Devido ao embaraço da situação, eles decidiram não manter a criança na escola. So we went to protocol a document in the school to say we're going to take my son. Because we found out that the contract we had agreed was around some percentage 50, and actually we found that it was 13.82%, which was not accurate. So we discovered that I was paying more each month than what was agreed. Daí, ao fazer a retirada da criança, ele viu que as porcentagens que continham no contrato não estavam corretas e que ele estava fazendo um pagamento acima do que deveria mensalmente. So I directed a letter to the head of the school. Então, ele escreveu uma carta para a diretora da escola. But Maria Angela responded to the paper, to the card that wasn't for her, with a threatening message. Então, ela respondeu com uma mensagem ameaçadora que a carta não era para ela. And on this day, I arrived at the reception, and the reception opened the door normally. Ele chegou no dia seguinte na recepção e The same day. no mesmo dia. Então, no mesmo dia ele chegou na recepção e a porta foi aberta normalmente. I went to the secretary to protocol the carta. Ele foi até a secretaria para protocolar a carta. She wrote her message on there, and then I left the school. Ela escreveu algo na carta e depois ele deixou a escola. When I went to take a Uber home with my son, Quando ele pegou um Uber de volta para casa com o filho, I see a police car coming towards the school, ele viu um carro de polícia se dirigindo até a escola. and I thinking, this is strange. I leave and the police come, so I went back to the school. Ele achou estranho que assim que ele tivesse saído, a polícia tivesse chegado e ele decidiu então retornar à escola. Sorry if I'm mixing the time of the events. You asked me to explain, Sim. and just roughly. When I went to take the paper from my bag, the protocol carta for Rosangela, and I give it to the Maria Angela, she and the functionary Luciana, Maria Angela pulled Luciana back like this. My son, my child in one arm, my back here, and I taking the paper, and she's acting like it's a weapon. It was very strange. Ele disse que quando ele foi pegar dentro da bolsa dele o protocolo da carta, Maria Ângela, Yeah, she pulled back Luciana. ela Made the action to. ela fez uma ação de proteção a Luciano como se ele fosse retirar da bolsa uma arma, sendo que ele estava com um filho em um braço e a bolsa do outro braço. And that made me feel very strange situation. E ele ficou se sentiu muito incomodado com a situação. So the police car come back, and I believe that they called the police because of something to make a report against me. So I went back to give my version. Então ele acha que a polícia foi chamada depois que ele saiu,
ponto por causa dele, ele decidiu retornar para dar a versão dele. And the police told me that the police called the school, rang the police and made the report that I tried to invade the school. Aí a polícia o informou que a escola chamou a polícia e disse que ele tentou invadir a escola. And as I mentioned, when I arrived that day, the reception opened the door normally for me. I left the same way. Sendo que quando ele chegou naquele dia, a recepção abriu a porta para ele como de costume e ele saiu também da mesma forma. And at this point, the school knew that my son is not going to study anymore. Nesse momento, a escola já sabia que o filho dele não estudaria mais lá. And we returned a few days later. E alguns dias depois ele voltou. I had to take the material from my son, to collect the material from my son, his papers, pens. Para pegar o material escolar do filho dele. And that day had to be the worst day of the whole event because we was treated, me and my son and my wife's sister was treated very, very badly. E aquele foi o pior dia de todos os eventos, porque ele, o filho dele e a irmã da esposa dele foram tratados muito mal naquele dia. They usually got a material box and left in the floor of the school, not inside, on the porta outside. Eles literalmente pegaram o material da criança e deixaram no chão ao lado da portaria, não dentro da escola, mas ao lado da portaria. So I had to confirm I had everything there, the material. And at this point, the donna da escola, Rosangela, she was being making a show in front of all of the other parents, collecting their children. Aí ele mesmo teve que fazer a conferência, isso todo o material estava lá, e a Rosângela, proprietária da escola, começou a dar um show na frente de todos os outros pais que estavam ali, pegando seus filhos. And the security, the portero, was also being very intimidating that day because he felt like you're not welcome here anymore. E o porteiro também o tratou de forma intimidadora naquele dia, deixando claro que eles não eram mais bem-vindos ali. And was very embarrassing. Foi muito constrangedor. Qual o nome da irmã? Diana. A irmã é sua cunhada, é isso? Yeah. Yes. Patrícia Daiane Claudino? Acho que é. E depois, se quiser, eu dou, na sequência eu dou oportunidade para o senhor fazer perguntas. Eu só queria entender alguns fatos agora para esclarecer. Queria saber do timing dos contatos da polícia. Foi mais de uma vez. Um dia foi o senhor que chamou, é isso? Sim. O senhor lembra? E no dia seguinte, foi no dia seguinte que eles chamaram, ou foi num outro dia que eles teriam chamado a polícia? Entendeu a minha pergunta? Sim. O primeiro dia chamou para ter Isso. report. Por iniciativa sua? Yeah. Ok. E depois esse outro evento que o senhor disse que se sentiu mal, também com a presença da polícia, foi num outro dia. Sim. Quantos dias depois, aproximadamente? 2. 2. Acho 2. Ok. Então, nesse segundo dia que o senhor falou que se sentiu constrangido, a polícia que eles chamaram, eles te abordaram? Eles te abordaram e disseram alguma coisa? Eles te revistaram, sabe? Entendeu? Did the police Search you. approach, They- search you or did something to you? Not at all. Not at all? Okay. The policemen, they didn't search you?
search your car or search your No. bag? No. No? Okay. And how, now I'm gonna ask you about of course, the policeman. How did they treat you? Como que os policiais daí trataram, especialmente na segunda vez? Okay, segunda vez, they left the school. When I arrived, I waited outside next to the police car. I didn't go into the school. Quando ele voltou, ele esperou do lado de fora, ao lado do carro da polícia. Ele não entrou novamente na escola. The policeman and women, the two police officers left the school with a teacher Os policiais saíram da escola acompanhados de uma professora that speaks English, que fala inglês. and said to me that to straight away to take my phone down because I had a video call with my wife. Pedi para que ele desligasse o telefone, porque ele estava numa chamada de vídeo com a esposa dele. And that they want for me to listen to the school staff that speaks English to translate the situation. Eles queriam que ele escutasse a professora que fala inglês para que traduzisse para ele a situação ali. The police were on the side of the school. A polícia tomou o lado da escola. It was mentioned to them that they are being impartial. They are being impartial with the school. They're being biased with the school because they left the school and just they didn't want to listen to me. Foi mencionado a eles que eles estavam adotando uma atitude parcial a favor da escola e que não estavam ouvindo. They denied and they said we will listen to you, and in the end they listened to my wife on the phone, translate the situation. Eles disseram que não, mas no final eles acabaram ouvindo através da esposa que estava no telefone. Vamos lá, ainda. Os policiais, né? Eles disseram que o senhor estava armado, entendeu? No. Ok. No. Eles, né, os policiais, relataram que alguém da escola reclamou, né, a respeito de alguma ameaça da sua parte. Entendeu a minha pergunta? Ou seja, Did they explain to you something related to someone in the school having felt threatened by you? Threatened how? yeah, because you said that someone was worried about gun in your back, something like that. Not a gun specifically, anything. But anything. Okay. Made one action of worry and realized. Maria Angela realizes a letter, so she went back to normal. Eu não entendi agora. Não pode quer traduzir? Ele disse que não necessariamente a escola afirmou que ele teria uma arma, mas qualquer coisa ameaçadora. Por causa da reação que ela teve de se encolher, né, puxar a funcionária, mas depois que ela viu que era uma carta que ele estava tirando, ela retornou ao normal. But the police never. Mas isso não foi relatado para a polícia? No, não tem. My feeling. Sim, ok. A escola registrou alguma reclamação? Did they file something against you? Registrou alguma reclamação junto à polícia? Entendeu? Boletim de ocorrência, a report. Yeah, with the lives. Não, With the eles lives. eles registraram, sim. Yeah. Então, eles registraram um boletim de ocorrência. A minha pergunta em português é isso. Boletim de ocorrência é o nome normalmente que é dado. Isso. Se eles registraram isso contra o senhor. Yes.
Sim. No mesmo dia que a polícia estava lá ou em outro dia? I'm able to check my document. Yes. Confirm out. The first day, my report. I have a police report from the first day, the 31st of August, 2023. And this is the second one. This is the bulletin points that they made. Então, só para traduzir, para ficar na gravação, o primeiro boletim de ocorrência foi ele, Foi o primeiro boletim de Foi que ocorrência ele que registrou. ele registrou, e esse segundo boletim de ocorrência, o que a escola registrou contra ele. Yes, they did. They made the report the same day at 15:15, nearly 4 p.m. O boletim foi feito no mesmo dia. We just realized the situation. Só para e daí deixar claro, hoje o filho não estuda mais lá, é isso? Is your O child filho still there? não estuda mais. Desde então, seu filho não estuda mais lá. Since the Estuda lá? day, no, since the day we protocol letter to remove him. Sim, Desde o dia do protocolo da carta, a criança foi retirada da escola. sim. Which has affected him, his education a lot. Sim. Isso prejudicou sua educação bastante. A escola alega que, de fato, segundo eles, por um erro, a escola admite que havia uma cobrança de um valor pequeno, mas eles cobraram a mais do senhor. Isso eles falaram ou não? Entendeu a pergunta? Eles admitem, confessam, que eles cobraram um pouco a mais do senhor e que essa teria sido uma irregularidade, um erro resolvido. In the defense document. The school admits that they overcharged you by a little bit, and this has been admitted as a mistake by the school. Was this said to you? In the defense document. In the defense document. Está na contestação, isso. Eles falaram isso na contestação. Sim. Sim. Mas então, e isso foi resolvido? Depositaram o dinheiro? Did they pay it back? Not correctly, no. Porque aqui eles depositaram aqui no processo, em juízo. Falaram que devolveram R$120. They returned 120 reals to you through a court deposit. But by law, when somebody overcharges you, they have to pay back in double. Diz que de acordo com a lei, quando Mas daí isso eu deixo que eu decido. Depende do caso, sim. Depende do caso, sim. Depende do caso, não. Oh, sorry, I have no receipt. It's in the deposit. Mas está no juiz, está aqui no processo. it's deposited in court. Ah, Posso complementar a pergunta para a gente não ter que retomar? pode? Posso, sim. No vídeo, aos 12 minutos e 37 do vídeo do anexo 9, se você tiver poder ter o acesso, verificar o contexto dessa devolução desse valor, a funcionária ela fala, não, a gente está disposto a devolver. A esposa do autor, ela não precisa desse valor tão pequeno. Tá? Então, assim, a escola não teve oportunidade ou uma contestação. Tá, mas então, quer fazer, é que daí eu vou dar oportunidade para o senhor fazer pergunta. Né? O senhor quer fazer alguma pergunta? O que eu posso transformar em pergunta. Tá. Se a esposa, a escola alega que ofereceu devolver esse valor, ok? E se a esposa dele recusou, é um valor por ser muito pequeno, entendeu? It's a figure of speech. Sim. It's a figure of speech in the moment. Foi Because of how smooth. uma expressão de linguagem utilizada naquele momento. Doutor, por deixa ele conta- completar. Sim.
por conta de ser um valor tão pequeno. But was not official response. Entendi. Mas não foi uma resposta oficial. Sim. Certo. Pois não, Eu doutor. gostaria que exibisse então um vídeo sobre isso. Não, desculpa, doutor, faz as perguntas para mim. O vídeo está nos autos, eu posso assistir. Eu gostaria, só para a gente não se alongar demais aqui, já, claro, dei a oportunidade para ele falar, e o senhor tem a oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria saber se o senhor tem uma pergunta para fazer para ele, sem Não, problema. sim. Eu faço. Não, em relação a esse ponto, não. Assim. Não, mas então, mas qual que é a outra pergunta? Tá? Agora Fique à vontade. Sim. Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta e depois eu Se eu já falar- assisto o vídeo. A confusão inicialmente, iniciou em razão da rematrícula escolar. Se foi esse o início de todo, o estopim de toda a discussão. He wants to know if what triggered the whole situation was the re-enrollment of your child in the school. Could you be more specific? Was it the act that you were going to do to re-enroll your child in the school? Was that when the events started? Was that the matter that No. triggered everything? No. It was the A que se referiu o comunicado? it was the information letter we received to O que iniciou tudo foi a carta informativa que eles receberam. Tá. E do que se trata esse comunicado? What is this letter about? this is about the Martica About what? registration site. É uma carta referente à matrícula. Então é a pergunta que ele fez. Sim. Pois não, então ele respondeu. Então ele foi até lá para discutir essa rematrícula. And that's when it started Isso. with Então foi a pergunta. Então respondeu. Pois não, doutor. O que exatamente você discordou desse comunicado? What exactly did you disagree with in this letter? it wasn't a disagreement, it was understanding of the payments that we needed to do. Não foi exatamente uma discordância, mas é uma não compreensão a respeito dos pagamentos que eles tinham que fazer. Quando ele foi até a escola, os funcionários esclareceram o motivo da rematrícula? Did you understand the question? No, that's is a yes or no answer. No, you can explain further if you want No, to. that's when I started with Mrs. Luciana. She started the whole situation with me. I felt from Luciana when I asked her about this question, she knows I don't speak English, and she started to be funny with me. And Ele disse que não, e que foi quando começou toda a situação com a Luciana, porque ela sabe que ele não fala muito bem português, e ela começou a caçoar dele. How did she- she said hello, no, and being funny, and then saying, I can't help you because you don't speak Portuguese. That's when I called my wife to ask. Ela disse hello, né, em inglês, e daí começou a fazer gracinhas e disse que não conseguiria auxiliá-lo porque ela não falava inglês. Foi aí no momento em que ele ligou para a esposa. Quando houve a intervenção da esposa, ela explicou para sua esposa, já que a pessoa falar, quando chegou a explicar para a Marcela que seria a rematrícula da escola? Did she explain to your wife what this re-registration in the school was? Not clearly. Não de forma clara. Mas explicou. No, she said to speak. She can pass on to the dona da escola. Ela disse que era para falar com a proprietária da escola. Qual horário o senhor costumava buscar o seu filho na escola? What time did you pick up your son at school?
I have to think because it's been 2 years ago, more than 2 years ago. 15 minutes before the time, 20 minutes before the hour to collect. 15 ou 20 minutos antes da hora de terminar. Mas pela manhã, à Morning, tarde, né? Na hora do almoço, porque normalmente leva de manhã o almoço, ou leva à tarde, pega no almoço, ou fica o dia todo. Qual era normalmente o horário? In the afternoon. Afternoon. à tarde. Yeah. No dia que o senhor foi tentar questionar as cláusulas contratuais, o senhor chegou lá por volta de que horas? What time did you get there on the day you went to discuss the contractual clauses? Half an hour before, Before maybe an hour before, sort of 4 o'clock. as Around 4 4 o'clock. horas, mais ou menos uma hora antes do término do período escolar. E chegou a anunciar na portaria que ele queria fazer a matrícula da escola ou ele só aguardou o fim como de costume? Did you tell the porter that you wanted to re-register your child at school, or did you just wait outside as usual? Went to do the matriculum, the registration. So you told the porter that you wanted to, Yeah, speak to the secretary. And they didn't give us this. before you entered the school, did you tell the porter that you were there to re-register your son? To speak to the secretary. Ele pediu para falar com a secretaria. They didn't give specific. Não deu informações específicas. Informações específicas. Você sabia que naquele momento eles estavam agendando os pais para refazer a matrícula exclusivamente? Did you know that at that time they were scheduling parents to re-register their children specifically? Not exactly. Não. Se a secretária da escola anunciou que atenderia ele no dia seguinte às 8 horas, Did the school secretary tell you that she would see you the following day at 8 o'clock? Before being treated badly that day, then we Yes, went at to this us. day that you went there to discuss the contractual clauses, did Yes, she tell you that she would see you on the following day at 8 o'clock? yes, but that was after being separated. That's after being embarrassed and humiliated. Sim, mas isso foi depois dele ter sido separado dos outros pais e se sentir constrangido e humilhado. ele foi separado dos outros pais? Were you separated from your other parents? From the list of seeing the secretary, yes. Da lista da secretaria, sim. Então o atendimento dele foi exclusivo. Foi Separado, separado dos deixado pais. de lado. Separado, deixado de lado. Isso. Não tinha interpretado dessa forma. Mas foi comunicado que ele seria atendido no outro dia às 8 horas. Então a minha pergunta foi isso. But they did tell you that they would see you at 8 o'clock on the following day. Yes. No dia que o senhor realizou o protocolo do documento solicitando o desligamento do seu filho, perdão, anunciando que seu filho não ia mais estudar no colégio, a Maria Ângela ela fez uma ressalva, escreveu no documento. A senhora Marcela, ela estava ao telefone nesse dia? On the day that you went there to, Yes. E ela chegou a ofender a Maria Ângela? Before, after being threatened with, Chegou a destratar ela de alguma forma? because was she rude to Maria Angela? Kullum has
translation for gaslighting, but we were being gaslighted by the school so much. She responded. Eles dizem que eles estavam sendo vítimas de gaslighting por parte da escola. Então a reação dela foi uma reação depois de ter passado por... O que seria esse? Gaslighting is like you shake a Coca-Cola bottle and then you open it and it explodes. Na verdade, gaslighting não existe uma tradução desse termo, se usa o termo gaslighting. Refrigerante ou uma água com gás. Quando a pessoa ofende. Uma reação explosiva. Isso, exato. Mas a pergunta que eu fiz foi, ela ofendeu a Mariângela? Did your wife offend Mariângela? I'm not sure if how Mariangela feels. But did she say rude things to Mariângela? She made a comment. Yes, and not a lie. Ela fez um comentário, mas ela não sabe como Mariângela se sentiu. Comentário? Comment. Aos 12 minutos e 37 segundos da gravação do anexo 9, sua esposa Marcela, referente ao dinheiro, tá? Ela afirma, não preciso desse dinheiro, não quero que me devolva. Ela realmente falou isso? He says that during the recording, your wife says, I don't need this money, I don't want it back. Did she really say that? Yes. Ele disse que da outra vez ele já respondeu que ela teria dito, mas seria só mais um desabafo, né? Uma figura de, ele usou o termo, né? Figura de linguagem, mas seria mais um desabafo. Teria dito isso, mas como um desabafo e não oficialmente. Tá. Pois não. As mensagens trocadas com Juliana, a interlocutora sempre foi sua esposa? In the messages exchanged with Juliana, was it always your wife that Yes. were chatting with her? Sim. A senhora Marcela, ela participa muito dos embates. Em algum momento ela chegou a pronunciar que deveriam demitir a Luciana? Your wife participates the discussions a lot. Did she at any moment say that they should fire Luciana? Yes. Voltando para a vice-diretora Mariângela, Marcela, em tom agressivo, desculpa a expressão, mas ela disse assim, essa merda que você escreveu, você enfia no cu, porque não pedi para você responder a carta. Ela chegou a pronunciar isso para Mariângela? Sim. Am I able to explain or? Não, Is só it yes or respondeu no? sim. Yes or no? Because Sim, yes. sim. Por parte da Mariângela, houve algum rebate? Ela retrucou, ela ofendeu de volta?
just towards me by laughing and making Ela chegou a ofender de volta vocês em algum momento? Ofendeu como? by laughing. Vocês gravaram a ofensa? Smiling. It's on the video. Ela riu Riu? deles. Ah, deu uma risada. E foi nesse dia que ela chamou a polícia? Was it then that she called police? I don't know who, if she called the police. Ele não sabe quem chamou a polícia. A sua esposa, ela costuma agir dessa forma com outros profissionais, como por exemplo o ex-pediatra do... Doutor, são outros fatos aí, né? Então, desculpa, mas aí Tá certo. você definido aí, I have a- doutor. I have a protest towards that because it's not relevant. Pois não, doutor. Silêncio. Ainda mais, então? Vamos encerrar? Pode ser. Obrigado, então. Pode voltar lá.